Shalom para todas e todos, este é a Parashá em Podcast, uma série semanal da Parashá da Semana, uma conversa com amigos. Eu sou o Camilo Itzhak Zeituni, aqui de Israel, formado pelo programa Shira Teilot, de capacitação de Hazanim, do Mahon Shechter, de Jerusalém, e estudante do seminário rabínico latino-americano Marshall Meyer, da Argentina, e com o nosso convidado aqui, Kavoa, que é nossa âncora deste programa, o Yossi Lanza, que é o historiador e ator de formação, membro da comunidade judaica de São Paulo e um dos meus melhores amigos e amigos de, eu acho que várias pessoas que vêm e que escutam o nosso podcast. Não é, Lanza? Olá, tudo bem? Obrigado aí pela introdução aí. E fico muito feliz, lisonjeado com essas palavras. Essa paraxá é muito significativa para mim por vários motivos, principalmente porque eu nasci nessa paraxá e por coincidência, não é? E por coincidência depois o meu bar mitzvah foi nessa mesma paraxá. Então, é a paraxá mais longa da Torá Óbvio, e geminiano tem também que ter. fala muito, né? Qualquer geminiano tem que falar muito, então temos muito texto para falar. E dentro de tantas curiosidades aí, uma das imagens que mais me acompanha já há muito tempo são duas imagens que aparecem dentro dessa paraxá, que é o Tarrash, que a gente vai falar um pouco dessa figura, Sim. e também do gesto que os sacerdotes faziam na hora de abençoar as pessoas, né, com as mãos, Sim. que a gente também pode falar depois um pouquinho dele. E essas duas imagens, elas me acompanham, quem me conhece, enfim, sabe que essas duas imagens sempre estão muito próximas de mim, seja o tarraxa, então o unicórnio, ou então as mãos sacerdotais aí fazendo o símbolo da bênção, né? Ó, em hebraico, aqui em Israel, quando eu fiz aliá, eu pensava que a gente fazia, para quem me conhece das sinagogas aí de São Paulo, a gente fez aniversário assim, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach. Só que aí, depois que eu vim para Israel, eu vi que isso não faz sentido nenhum aqui em Israel. E que a gente, no Brasil, a gente traduz. Parabéns para você, né? E aqui a gente faz assim, ó. Yom Yom Huledet, Yom Yom Huledet, Yom Yom Huledet Lelanza. Tipo, é diferente. Então, assim, é que você tenha muita prosperidade, felicidade, seu aniversário de Paraxá, não é? Que você viva até os 120 anos com essa força que você tem. E para quem não conhece o Lanza pessoalmente, saiba que ele tem tatuado o Tarrash. E em cima do peito ainda, hein? No coração. Ele No tem coração. ele tem o Tarrash, que é o unicórnio, para quem não sabe, a tradução de Tarrash. É uma das traduções possíveis, né? Mas vamos lá. Vamos entrar na Paraxá, a gente vai Ah, combinando. e detalhe, a marida Ah. também tem um A Marina tarraxo. também tem. Uala! A Marina também tem o Tarrash. Olha, as almas gêmeas. Então, você vê como que o tarraxo está sempre ali por perto. Qual que é a música da novela lá? Dun, 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 alma gêmea, bate o coração. Não é? A metade da laranja. Dois Bom, tarraxes, né? dois Tarrash. Vamos lá, gente. Não é? É, Vamos lá. isso aqui é toda Brincadeira à uma parte, vamos introdução, começar a porque nossa... porque isso é uma conversa entre amigos. Então, assim, amigos, a gente, para ser amigo, tem que, como o Dom Tiago fala, tem que comer 1 quilo de sal junto, porque tem que conviver muito tempo. A gente convivemos muito tempo, então a gente sabe, intimidades e coisas que são muito preciosas para a gente. Então, por isso é que fica muito especial esse podcast aqui. Então, a Parasha Nassau, ela é a Parashá do livro de Bamidbar, que é o livro de Números, é a segunda Parashá. Para a leitura tradicional, ela começa no Números, capítulo 4, versículo 21, até o 7:89. É uma Parashá grandíssima, grandiosíssima. E para eu tirar um pouquinho também da minha leonice,
A paraxá maior da Torá, óbvio, é dos geminianos, que é a Nassô. A segunda paraxá maior é Veit Hanan, que é dos leoninos. Então, Ah, estamos no segunda posição. Aí, enfim. E para quem lê os movimentos progressistas da Paraxá trienal, nós estamos no número 5, 11 até o 6, 27. Como nós sabemos que é importante ter o hebraico como língua e como fonte, então vamos fazer aqui um versículo, pelo menos, do que diz, para começar a nossa discussão da Paraxá. Vai da Ber Adonai el Moshe lemor. E Deus falou para Moisés, fala, Batzad et Bnei Israel, ve'ishlechu min amechane, fala para os filhos de Israel que todo acampamento, né, que tiver o leproso, que padece do fluxo, e os imundos por causa dos contatos com algum morto, deixa o homem até a mulher e os lançareis fora do arraial e os lançareis, enfim, tudo que não presta no arraial, você tem que colocar eles para purificar. E a gente vai aqui começar nossa paraxá. esse arraial é porque, como a Paraxá nasceu em junho, tem festa junina e tem o arraial. Totalmente com quentão e pipoca. Que ótimo, gostamos. Só que aqui em Israel Então é vamos, calor, então a gente não toma quentão, então tá na cerveja ainda. tem que tomar quentão, quentão. Ice quentão. Vamos Né? lá. Bom, então, eu acho que como a Paraxá ela é muito grande, de fato, ela é muito grande, ela tem muito assunto, ela tem muitas coisas, ela tem muitos detalhes, acho que a gente pode se concentrar mais dentro da leitura trienal e falar aí um pouco sobre o que o texto traz. Por exemplo, na verdade, a Paraxá toda ela vai falar em vários momentos sobre esse poder da palavra, seja ela falada, seja ela escrita, Sim. né? Em relação à confiança. Então, a gente tem o voto dos nazireus, a gente vai ter a história da mulher, que a gente vai comentar agora sobre ela, e, enfim, o tempo todo, essa Paraxá ela fala sobre o poder da palavra, e ela conclui justamente com o poder da bênção, que é a fala dos sacerdotes. Então, acho que a gente pode resumir, assim, enxugar bastante essa nossa paraxá nessa ideia de o poder da palavra. E, para começar, a história de quando o marido acha que está sendo traído pela sua mulher. Nossa, Então, o que ele tem que sempre. fazer? Isso não é novo. O que o Ó, marido... mulheres, desculpem, tá bom? Nos desculpem. Isso não é novo que vocês passam. Isso já está aqui registrado na Torá há mais de 3.500 anos atrás. Então, assim, quando um homem acha que a mulher o traiu, você também tem um ritual no tempo bíblico para a mulher fazer. Conte, Lanza. Esse ritual ele é todo descrito em bem permenorizado, quase que não sai a palavra, Quase. dentro do texto da Torá, que ela tem que ir até o sacerdote tira, né, o véu dela, porque então a mulher só revela o seu véu para, né, Pro a marido, sua e se essência para o marido, mas como teoricamente ela traiu esse marido, então ela não merece ser comparada às mulheres virtuosas do povo de Israel, então por isso que o véu dela é tirado na frente dos sacerdotes, e aí ela passa por um ritual onde ela tem que tomar uma substância feita com o pó do chão do templo, mais ervas amargas, enfim, tem todo um preparo que é feito e ela tem que tomar. Se ela estiver dizendo a verdade, nada acontece com ela e, pelo contrário, aquela substância e ela traria ela é saúde, fortificante, é o britânico ela fontura é do fortificada. tempo antigo. Exatamente. Não, e detalhe, ela, se for estéril, vai se tornar uma Sim. mulher apta a ter É filhos, ovo de ou então pata ter que eu mais tomava quando era filhos. criança com betônico fontura. Ou, se é uma mulher que só teve filhas mulheres, Sim. ela vai ter um filho homem. Homens. Quer dizer, de novo, De novo, a ideia de o que o homem machismo, é o o centro, né? O patriarcado, machismo. sim.
Aí a gente não pode negar isso, a gente não deve negar isso. Sim. Muito pelo contrário, a gente tem que usar esses textos como base para mostrar uma outra realidade, seguir uma outra realidade. Então, assim, a primeira coisa que a gente percebe é que a palavra da mulher ali, ela não tem poder, ela não Nenhum. tem significado. Por quê? Porque ela vai ser posta para fazer um teste todo, fazer parte de um rito ali todo, para então um homem legitimar se ela está falando a verdade ou não, E a, né? Não é outra mulher, não é uma juíza, não é uma chefe de tribo. homens legislando sobre corpos de mulheres. Esse é o problema. Exatamente, até hoje é assim. Se a Sim, gente olha, por exemplo, no Brasil, por que a gente não tem uma legislação eficaz em relação a temas relacionados a isso, por exemplo, o aborto, etc. Por quê? Porque até hoje são homens legislando em sim, cima do corpo das sim. mulheres, E para quem né? acha que E Israel, porque o brasileiro tem Israel imaginário na cabeça dele, Israel, gente, o aborto é tranquilo. Eu conheço várias meninas que já fizeram o quarto aborto e estão tranquilas, sabe? Fizeram o aborto assim, ah, não quero ter filho, acabou, vou lá e faço o aborto. Tipo, é outra legislação. E, tipo, se as pessoas querem saber, o Israel bíblico, sabe? Não existe esse Israel bíblico. Nós estamos no século XXI, é outra coisa. Parem de pensar assim, por favor. infelizmente o Brasil ele é de alguma maneira o poder público em alguma medida e a opinião pública, sobretudo, ela é conduzida sobre esses ideais e sobre uma falsa ideia de que esses códigos morais determinam o que ou deveriam determinar o que deve ser a Sim. sociedade, quando na verdade não. A gente deveria estar Você sabe, pensando com outra você cabeça. sabe, Lanza, que eu falei com você tá em off, isso a gente tem que falar, porque faz parte do contexto histórico, bíblico, judaico, até no cristão, né? É, Jesus também estava lá escrevendo no papelzinho, não sei, no chão, e vem uma mulher, o pessoal tá vendo, ela adulterou, ela é uma pecadora, o que vamos fazer com isso? Vamos atirar ela e vamos matar ela, né? Porque isso está escrito isso é o que está escrito nessa paraxá. Se a mulher for comprovada que ela adulterou, que ela traiu seu marido, tem que levar ela para fora do templo sagrado e ali apedrejar ela até morrer. Então o pessoal também estava falando isso com Jesus, não é? Aí ele fala: E aí, não, de novo, é o homens, homem é que determina. homens Ela têm que não é, determinar. né? Se ela é pecadora, vocês também são, E cadê né? o homem que ela traiu, que ela transou? Onde está o homem lá, não é? Ninguém fala do homem. O E- homem, sabe? O homem sempre acoberta outro homem. Isso não é a frase? Entendeu? Pois é. E é curioso pensar nessa ideia, né, desse machismo que acompanha a religiosidade humana de maneira geral, Todas mas as vamos falar religiões. aqui especificamente, né, dentro do judaísmo, do cristianismo, né, que para o brasileiro é uma coisa mais comum, né, de se perceber, que é, por exemplo, a falta, ou um número muito pequeno ainda, de rabinas, Sim, a inexistência de mulheres dentro do sacerdócio dentro, na Igreja Católica, sim. ou mesmo um número muito pequeno ainda de pastoras evangélicas, né? Então, as mulheres ainda não têm esse lugar O que é espaço, muito sim. reservado ainda para o homem, né? A religião ainda é muito reservada para o homem, salvo exceções. Por exemplo, no candomblé, que a mulher é realmente ali o Sacerdotisa, centro, né? matriarca, sim. É a mãe, é a matriarca, é a dona ali né, do terreiro, etc. e tal, e Sim, os homens atuam numa posição mais coadjuvante, sim. né? Mas o fio condutor está dentro da mulher. Ou mesmo se a gente voltar um pouco na história, e analisar um pouco a ideia da Inquisição, que a perseguição às mulheres, né, entre aspas, as bruxas, né, são as mulheres que estão contra esse patriarcado, que estão contra esse domínio masculino sobre elas, sobre os corpos delas, sobre tudo que elas possam representar, né? Então você veja que isso é uma recorrência ao longo da nossa história,
Sabe que uma vez eu participei de uma palestra Sim. no Procon e falava sobre homofobia e relações de consumo. E olha que interessante. Dentro dessa palestra, a primeira palestra, dentro desse curso, que foi um dia inteiro, a primeira palestrante era uma psicóloga, e ela disse assim: toda vez que um homossexual sofre algum tipo de preconceito, desde a mais jovem infância, a primeira coisa que se faz em relação ao menino homossexual ou com trejeitos homossexuais, né, é compará-lo à mulher. Ele é chamado de mulherzinha. Ah, para de chorar, sua mulherzinha. Para de fazer isso, sua menininha. Ou seja, a nossa sociedade ela carrega há milênios, e ela disse: eu tenho certeza que o preconceito mais antigo e o mais forte dentro da nossa sociedade, talvez o mais poderoso em termos de estruturação da nossa sociedade, é o machismo. Sim. Ela falou: eu não tenho dúvidas disso. E é desse machismo que brotam todos os outros, Sim. que vai brotar a homofobia, vai Você não foi brotar o chamada de mulherzinha racismo. quando você era da escola? Eu, É, se eu fui chamado, sim. inúmeras E eu vezes, também. inúmeras vezes. Mas você sabe o que eu acho interessante, falando agora de movimento LGBT, Sim, é que os gays transformaram a ofensa em palavras de orgulho. sim. Então é muito comum, por exemplo, você ver os gays se referindo a si Ah, mesmo no a feminino, gente fala no feminino, óbvio. A gente só se trata no feminino. né? Sim. Então, vocês querem nos ofender com o uso do feminino? Muito pelo contrário, querido. Vamos usar isso como forma de orgulho até, por Você que não? sabe que em Né? hebraico você fala gay é homo, né? Você fala homo. E também homo é uma ofensa que os preconceituosos fazem contra os gays. Você fala assim, ah, homo, e a homo, tipo, ah, seu gay. Então, dentro da comunidade gay, não se fala mais homo, a gente fala homoit, que tipo, é isso do feminino, entendeu? É, tipo, a gente fala assim, Uhum. porque fala Que assim, ah, seria o que a gente o que a gente fala de seria o que a gente fala, mulher, amiga, enfim. né? Que seria o que a gente aqui no Brasil fala, sua gay, Sua gay. É a mesma coisa, entendeu? Pra poder falar assim, né? não, tudo bem, você Coloca o fala, gay mais você no xinga a feminino gente, ainda, né? feminino. É interessante. Vamos lá, vamos voltar para Paraxá. Daqui a pouco. Bom, Temos que fazer um daqui a pouco a gente, podcast e a gente fez um pedido aqui, tem 2 semanas já, e ninguém mandou perguntas pra gente. O Lanza e eu, a gente por tá aqui favor. querendo muito que vocês mandem perguntas. A gente quer fazer também podcast da Paraxá, mas também quer fazer, tipo, ó, o tema agora é que o Lanza é especialista em homossexualidade latino-americana, entendeu? E perguntem, gente. Perguntem. E gostamos de perguntas cabeludas. Não é pergunta assim, ah, é por que o rosa é rosa e o azul é azul. Não é assim. Queremos Não, a perguntas gente gosta de cabeludas. perguntas, que a gente tem que buscar informação, que a gente traz debate, que a gente traz posições conflitantes e conversa bastante sobre o assunto. Bom, Tá. falamos sobre essa parte da mulher, né, que está aí dentro do poder da palavra, e vimos que a mulher, nessa sociedade, também na nossa, a palavra da mulher ainda não tem o mesmo peso que a palavra do homem, né? Vamos voltar um pouquinho, vamos sair até um pouquinho Do trienal, né? do nosso calendário trienal, vamos voltar e falar, por exemplo, de uma figura que aparece também nessa paraxá, que é bastante curiosa, que é o Tarrash. Falamos dele lá no início do nosso áudio, e é o Tarrash. Tarrash foi entendido de várias formas, e é um animal mítico, né, ou mitológico, se você preferir, que muitas vezes é traduzido como unicórnio. Esse animal ele teria aparecido só na época da construção do tabernáculo, porque da pele desse animal se fez uma das coberturas da tenda, do tabernáculo, né? E depois esse animal sumiu. Ele seria um animal kasher, teoricamente, por conta do chifre, por conta das patas, né, o casco e tudo mais.
Mas de onde que vem esse Tarrasch? Por que surgiu isso? E o que de fato ele pode significar? E aí a gente pode brisar um pouco aí sobre a mitologia do próprio unicórnio, como que ela surge, Será que na onde que época, existe. será que na época do tempo sagrado eles mataram tanto unicórnios assim que extinguiram, tipo? Eu acho, na verdade, sinceramente falando, que o Tarrasch está mais ligado a uma mitologia de controle, do autocontrole. Sim. Porque o Tarrasch, ele é tido como um animal selvagem, extremamente selvagem. E só uma donzela tem capacidade de acalmar o Tarrasch. Olha aí. Só uma mulher, isso até dentro da mitologia do unicórnio, só uma donzela consegue acalmar um unicórnio. Tanto que se a gente olhar para o brasão inglês, ele tem dois animais, Sim. um leão e um unicórnio. E se a gente olhar para o unicórnio, no Reino Unido, só tem um dos países do Reino Unido em que o unicórnio está solto. Nos outros três, o unicórnio está acorrentado no chão, Olha aí. que significa o domínio dessa força selvagem, né? E na outra ponta, o unicórnio também representa essa doçura por conta da donzela que o acalma, né? E é curioso pensar também, deixa eu pegar aqui o texto de referência, que o Salmo 22, no versículo 22, ele fala o seguinte: salva-me da boca do leão e salva-me dos chifres de Reemim. Reemim seria para algumas traduções ou para algumas opiniões, seria também uma forma de dizer os Tarrasch, né, de falar sobre Tarrasch, que por acaso aparece os dois também no brasão inglês, né, o leão e o unicórnio. E aí vai contar, depois o Midrash vai contar sobre a história que Davi, então, estava nas costas de um Tarrasch, e aí ele ficou com medo, porque o Tarrasch era grande e voava, e aí, com medo, ele pediu que Deus mandasse um leão para protegê-lo, mas aí ele também ficou com medo do leão. E você vai vendo como que uma cultura vai bebendo da outra, e se você olhar, uma das imagens mais antigas de um unicórnio alado está justamente na Pérsia, onde o povo foi exilado e onde a Torá começa a ser escrita. Então, qual realmente pode ser esse significado desse tarraxa aí? É, o, a gente fala de purificação nessa paraxá, né? De purificação tanto da mulher como do nazireu, né? Só que a gente também tem aquele negócio de o pessoal buscar no judaísmo uma religião pura que, sabe, ai, que Deus desceu do céu e falou assim, ó, essa aqui é a religião de vocês sem nada. Só que não existe isso, gente. Sabe que uma cultura bebe da outra cultura. Esse negócio também que a gente sempre, eu sou contra isso da apropriação cultural. Isso é uma besteira. Toda cultura bebe da outra, sabe? A questão de a gente ver o Tarrash, se você vê os querubim que ficavam na Arca Sagrada, na Arca da Aliança e também nas cortinas do Templo Sagrado, eles são a influência da Pérsia, entendeu? Tudo é influência da Babilônia, da Pérsia, desses dois lugares que os judeus foram escravizados e ficaram no exílio, entendeu? Então, o Tarrash também é um animal místico, que quando os judeus voltaram com Esdras, né, e Neemias para Jerusalém, eles trouxeram essa imagem do que era o Tarrash. E ali eles é, é, vamos lá, colocaram na cabeça do povo a ideia disso. Então, até David escreveu, até vários profetas escreveram sobre essas esse misticismo, essas personagens místicas.
Entendeu? A mesma questão são os anjos. Os anjos, pela lei judaica, pela tradição israelita, cananita na época, não existia. Só foi ser anjo depois que os judeus ficaram na Babilônia. Aí, agora tem anjo. Agora tem ressurreição dos mortos. Agora tem o Leviatã. Não tinha isso antes. Eu queria lembrar, inclusive, que dentro dessa paraxá a gente vai encontrar, por exemplo, já indo para o nosso finalzinho, e talvez o último tema que a gente vai abordar aí como fio condutor, que a gente vai falar aqui sobre a bênção dos Koanim, né, dos sacerdotes. Mas o último versículo dessa paraxá na leitura anual Uhum. fala, por exemplo, que Moisés então falava com Deus através da Arca da Aliança e a voz de Deus saía de entre os querubins. E vale lembrar que esses querubins, se alguém quiser, tiver interesse sobre isso, ou dúvidas sobre isso, a gente pode falar sobre, né? A ideia desses querubins também surge numa ideia das figuras aladas da Babilônia, Sim, total. né? Então, mas existiam outros querubins antes disso ainda, que também, de povos que teve essa influência, né, dos persas, que é o Egito. E um dos maiores querubins que a gente conhece no Egito, que está lá no Egito até hoje, é a Esfinge. A esfinge. Sem o nariz. Então, É o querubim. a ideia desse ser em cima da Arca da Aliança é uma herança da nossa passagem pelo Egito, mas também de toda a cultura que circulava no Oriente Médio, sobretudo com o poder do Império Persa. Então, esses querubins estão aí, não é à toa, não é uma construção do nada. Tem toda uma vivência, né? Certamente o povo hebreu comeu mais de 1 quilo de sal com os persas, Muito mais do que o sal. egípcios e com tantos outros, e aí vai nascendo, né, essas várias influências que vão norteando. É que a gente Mas não, vamos voltar. a gente não tem como mostrar aqui, porque é um podcast, é só áudio, mas um dia a gente pode fazer uma coisa assim sobre o estrangeirismo na religião judaica, da religião de Israel. E o Rabino Alexandre Leone, ele fez uma palestra uma vez que eu vi, ele fez com a gente também no curso, que mostra a relação dos templos persas e o tabernáculo. Tem a mesma planta, sabe? Sim, Até onde ficava a bacia de entregar a água lá não sei aonde, é no mesmo lugar. Enfim, voltamos. nada se cria, tudo se Tudo se copia. copia. E se copia, adapta para poder reviver essa tradição e não morrer. Enfim. Por exemplo, o próprio mito de Noé, com a inundação, que aparece em todos os povos do Mediterrâneo, Sim. mas que também nós adaptamos para a história de Noé Sim. e estamos aí com Adaptamos ela. ela e estamos aí com o Noah que criou, enfim. Vamos lá. Mas vamos terminar então o nosso papo de hoje falando sobre, acho que talvez a parte, talvez o ponto mais alto aí da Paraxá, que seja, que talvez é mais emblemático e que faz parte do nosso ritual até hoje, que é o Birkat HaKohanim, a bênção dos sacerdotes, e, e que eles faziam um gesto bem característico, usando as duas mãos, né? É o gesto Juntando como que é do filme lá? Esqueci o nome do filme. Guerra nas Estrelas, né? Jornada nas O, Estrelas. É, que é o Spock, sim. né? Ele Que ele tem usava só com uma mão, uma mão. mas o Birkat HaKohanim, na verdade, As são com as duas. duas mãos. Ele, como o Leonard Cohen, que era o nome dele, Sim. ele que era judeu, ele usou esse símbolo, tirou uma das mãos e colocou um pouquinho mais inclinada, mais reta a mão, e virou o símbolo do Spock, né? E essa bênção, é tão curioso pensar nisso, que a gente, em termos históricos, a gente sabe que a Bíblia vai ser escrita aí começar a ser escrita, propriamente dita, muito provavelmente dentro do período do exílio da Babilônia e para frente. Uhum. Mas é curioso pensar que existe um pedaço de pergaminho encontrado que remonta a muitos séculos antes,
que é o Birkat HaKohanim, que era usada como um amuleto. As pessoas usavam essa oração como um amuleto. Ou seja, isso já fazia parte, provavelmente, da tradição do povo hebreu, Sim. depois dos israelitas, etc. Mas ainda não estava como codificada na Torá, enfim. Mas o povo usava isso, essa bênção escrita, e aí por isso que eu falei do poder da palavra. Essa palavra que era falada, mas ao mesmo tempo poderia ser escrita, ela era usada como um dos amuletos de proteção dentro do povo de Israel. E a gente continua fazendo isso até Até hoje. hoje. O A ritual gente se... continua com os nossos amuletos, por exemplo, nas nossas mezuzot, na entrada de casa, ou mesmo nas nossas a ramsa que a gente usa com 7 bênçãos, né? Então a gente tem ainda essa ideia de carregar dentro das palavras, e você vê que isso é uma coisa tão significativa dentro da cultura judaica, que algumas palavras, por exemplo, sobretudo as que se referem ao nome de Deus, elas são cortadas ou modificadas para não haver esse problema, né? Para que você possa transitar em ambientes como uma cozinha, um banheiro, um cemitério, sem Sim. ter problemas, né? A Então palavra você vê é como muito complicada, é muito complicada. o poder que a palavra tem, seja para abençoar, mas também para amaldiçoar, né? Porque você tem todas as pragas descritas na Torá, etc e tal, né? Então, a palavra ela tem um poder muito simbólico e muito forte dentro da cultura judaica. E a Kabbalah, ela diz que Deus criou tudo que há através da palavra, pronunciando cada letra do alfabeto hebraico, né? Então, ele foi pronunciando Aleph, e foi criando Bet, Gimel, e foi pronunciando e foi criando tudo que há. E a palavra remete também a isso. O que a mulher lá estava com o sacerdote, que ela era acusada de traição. E o que acontece? Por mais que a mulher fosse provada que ela não tinha feito nada, mas já tinha fama corrido por todo Israel. Entendeu? A palavra ela é Exatamente. isso, ela é uma flecha, sabe? Você faz com bem ou por mal. Por isso que nós temos no Sidur da Betel assim, o silêncio é a melhor das palavras, né? Sim. Que às vezes é melhor você Então, calar a boca. e essa ideia de que a palavra ela faz parte, né, da mística judaica, da cultura judaica, da construção dessa civilização, né? Porque tudo é baseado na oralidade. Primeiro, sem textos propriamente dito, depois com os textos propriamente dito, e não à toa somos aí reconhecidos como o povo do livro, Sim. né? O povo Então, dos para a gente, a textos. palavra Como que é a bênção dos sacerdotes? É Ivalechecha Adonai Vishmerecha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Yair Adonai Panav Elecha, Vechoneka. Bechoneka, Que Veyasem ele, Lecha como que é? Que Shalom, ele levante sobre si o seu rosto e te com dê benevolência, né? Te benevolência. traga paz, É. te dê bênção e te Adonai traga paz. Panavelecha Veasem Lecha Shalom. E ele te levante e coloque em você a paz. Então, essa é a bênção que, para quem não conhece o ritual judaico, para os sefaradim, todos os dias é feito uma vez por dia de manhã e no sábado 2 vezes. E para o Ashkenazi, nas grandes festas são feitas essas rezas, onde os descendentes dos sacerdotes vão ali abençoar o povo que está na sinagoga. E também, algumas comunidades também fazem isso no Kabbalat Shabbat também, né? Sim, porque aí não é uma reza aí não é o ritual da bênção dos sacerdotes. Aí é porque tem ali o versículo que o rabino, os Hazanim Uhum, vão cantar sim. uma forma, sabe? Mas não é o ritual em si. Mas é uma forma de também abençoar. Não seja. Né? Também Sim, nas ordenações rabínicas é utilizado, enfim, sim. bastante É utilizado. uma questão de abençoar o povo. É Bom, isso. essa é a Paraxá, Nassau. A semana que vem temos a outra Paraxá, que nós vamos falar aqui.
Vamos tentar fazer na quinta-feira, Lanza, para sexta-feira é um pouquinho mais corrido. Shabat, essas coisas. Na quinta-feira a gente faz. Gente, olha, quem tá ouvindo isso daqui, ou quem ouviu, curte, compartilha. Tá no meu canal, no Camilo Zeitune. Tá no podcast do Spotify, tá lá no Camilo Zeitune. O Lanza também coloca no Facebook dele. Tá em todos os canais. Tipo, eu quero que vocês compartilhem isso aqui para o pessoal ver e deliciar. Nós temos vários amigos que gostariam e às vezes não chegou ainda a Paraxá em podcast para eles, não é, Lanza? Exatamente. E, sobretudo, mandem perguntas. Queremos saber o que vocês estão pensando. Falem mal da gente, a gente não liga também. Mas falem bem também, por favor. Mas mandem perguntas, dúvidas sobre a Paraxá que a gente está falando, sobre a Paraxá seguinte, ou sobre outro tema qualquer. E no momento oportuno a gente também traz essas dúvidas de vocês. Tá bom. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um Shabbat Shalom, um Vorach para todos vocês. E nos vemos na próxima semana. Shabbat Shalom para todo mundo. Se cuidem, se preservem. E é isso.